Nós falamos sobre primícias como um fato passado, como alguma coisa que aconteceu lá atrás, há 4, 5 mil anos atrás, coisa antiga. Mas a realidade é que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Todo dia ela é renovada, todo dia ela tem uma nova unção, uma nova função. E tem muitos irmãos que falam sobre primícias como a igreja faz isso por causa do dinheiro. Mas a grande realização é nós entendermos que a nossa vida não é por causa do dinheiro, que nossos milagres não é por causa do dinheiro, que nosso trabalho e a nossa casa e tudo isso não é ligada ao dinheiro, é ligada à visão de uma semeadura, a visão de sacrifício, de amor, de realização para com Deus. E isso acontece, muitas vezes o pessoal fala assim, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por não conhecerem aquilo que a palavra tem registrado. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que aquele povo, o que eles mais faziam era honrar a Deus. Por isso que você vai ver as festas deles, as festas que eles faziam não era festa de meia hora, não era festa aquela que você vai ali no buffet, aluga e paga 4 horas e tem uma festa. As festas que os judeus faziam eram de 7 dias. Quantos dias? É tempo pra caramba, fala a verdade, irmão. A pessoa, eu vou na sua casa e falo, vou fazer a festa do seu aniversário e vou ficar comendo lá 7 dias, o que é que você fala? Parou, sai daqui, que é isso? Ô bocão, o que você vai fazer? Mas essa é uma realização. Se você for na festa dos tabernáculos lá, você vai ver, quando chega agora no mês de outubro, eles fazem as festas. E até é engraçado, porque é a festa das cabanas, é o tempo que o povo ficou no deserto, morando lá, sem ter cobertura, ou seja, as cabanas não tinham teto, e eles ficavam liberados para Deus. Olha que coragem, né? E aí eles fazem isso, até na casa deles, até hoje. Se você passar pelas avenidas principais, e olhar para a sacada do apartamento, você vê que na sacada do apartamento, eles constroem tendas, ou barracas, sem o teto. Dentro de casa eles fazem isso também, no quintal eles fazem isso também, porque eles acreditam que aquele período é um período santo, é um período que Deus deu a eles, e eles precisam lembrar exatamente daquilo que Deus dava. Então, para nós aqui no Brasil, ou em alguns países, nós olhamos para a Bíblia e vemos como umas festas passageiras, passadas, coisas que aconteceram, mas eles não, eles gostam de lembrar e lembrar profundamente o que Deus fez naquele período. Por isso, se eles iam plantar, eles tinham a festa para plantar, preparar o solo. Se eles iam colher, eles tinham a festa por causa do colher. Para cada situação eles tinham, e em todas elas, o cunho principal não era encher a pança, não era simplesmente falar assim, pô Deus, dá mais coisa para a gente. Não, era tudo em honra, em agradecimento, porque eles sabiam que quanto mais eles honrassem a Deus, mais eles seriam abençoados por Deus. Isso eles não faziam achando, eles faziam realizando. E como eles faziam realizando, eles tinham, vamos dizer assim, na própria pele a resposta daquilo que faziam. E isso é legal. Por isso que é importante você acostumar a orar, fazendo cultos de ação de graça, por aquilo que você pediu. Porque quando você recebe, você fala, oh Deus, obrigado, legal, tal. Mas quando você está na pior, o que você faz? Ajoelha, clama, chora, vai na igreja pedir oração, volta para casa, escreve num papel, faz isso, faz aquilo, porque você está precisando. Mas quando você recebe, o seu agradecer é tão rápido, que às vezes você até esquece o que Deus fez na sua vida. Você até troca as coisas de Deus por outras coisas. Você até troca o próprio lugar da sua adoração, porque você não tem um vínculo. Porque quem tem vínculo, não troca. Quem tem vínculo, ele se firma, ele se estabelece. Ele sabe o que está fazendo. Lembra dos judeus? Eles saíam do lugar para irem adorar lá em Jerusalém, e eles atravessavam lugares longínquos para ir até lá, para poder adorar. Puxa irmão, era longe, naquela época não tinha o ônibus, não tinha de repente carro, não tinha tal, eles tinham que ir muitas vezes, na maioria das vezes, a pé, mas eles iam, porque era o momento da adoração, e eles não queriam adorar em qualquer outro lugar. Nós hoje criamos aí uma falácia, umas mentiras
para a nossa satisfação, que a gente fala, não, todos os lugares, não, isso, eles continuam batendo na mesma tecla, para quê? Para não perder o objetivo daquilo que Deus deu a eles. Porque fala a verdade, a coisa mais fácil que tem hoje é perder vínculos, não é? Nós temos amigos, o amigo para de falar com a gente e a gente esquece dele. Nós temos de repente alguém que nos ajudou na vida, foi lá, pagou nossas contas, tal, a gente fica amigo dele, mas daí dá alguma coisinha, uma dificuldade, a gente esquece o que ele fez e deixa ele para lá, e vai pulando adiante. Nós hoje quebramos vínculos. O que o povo judeu faz é inverter essa situação. Eles não permitem que seja esquecido aquilo que Deus fez para a vida deles. Poxa, apóstolo, mas de repente foi lá na rainha Esther, lá não sei quantos mil anos atrás, mas era para ter acabado com a população toda. Por isso eles não perdem aquele objetivo de ir lá e agradecer. Dia do Purim, eles não perdem, até hoje, mas faz tantos mil anos, porque eles sabem que há algo que Deus se agrada, que é ser honrado, que é ter um povo grato. E muitas vezes nós perdemos a visão, e perdemos também as nossas bênçãos. Mas por quê? Porque nós esquecemos quem é o Senhor da nossa gratidão, quem é o Deus que tocou na gente, tirou a gente, plantou a gente num lugar para a gente dar frutos, e a gente esquece rápido, e é isso que não pode. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, tirar o nosso ego, tirar os nossos desejos, tirar nossas vontades pessoais e colocar a vontade de Deus. Quem é mais importante? Quem fica da porta? Quem cuida lá do toalete? Quem cuida da administração? Quem prega? Quem é mais importante? Todos são importantes, porque perante Deus todos nós somos iguais. Então todos nós estamos juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com a mesma realização. E estamos aqui para servir ao Senhor e honrar ao Senhor, e lembrar de tudo que Ele fez, e fazer parte da família, como parte integrante. Normalmente, os pais que têm 2, 3, 4 filhos, alguém diz assim, qual filho que você gosta mais? O que o pai fala? Gosto de todos. A razão é contrária. Muitas vezes são os filhos que dão preferência a ficar mais perto do pai ou não. Você pode ver que tem filho que não desgruda da calça do pai, do braço do pai, e tem filho que já passou essa fase, deixa para lá, ou com a mamãe ou com o papai, tanto faz, mas desgruda com facilidade. Mas o pai está sempre pronto a socorrer, a abençoar, e nós precisamos ter essa convicção, que Deus está esperando o nosso posicionamento, o nosso amor, esse carinho doido de falar, não vou esquecer dele. Se hoje é dia de ir à igreja, eu vou adorá-lo. Ontem foi o quê? É importante a Santa Ceia? Por quê? Ele diz, quem não tem parte comigo, não toma Santa Ceia. Porque a Santa Ceia mostra o quê? Comunhão. Mostra o quê? O sacrifício de Jesus com a tua resposta. Você não foi para a cruz, glória a Deus por isso. Você também não teve que verter o seu sangue, bem folgado, tranquilo, vida boa. Mas chega naquele dia que é o dia de você adorar o Senhor e vir para a Santa Ceia, o que você faz? Eu vou fazer outra coisa mais importante. Que glória! Quantas coisas boas tem, né? Colocar Deus em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto lugar. Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso colocar Deus na posição de Deus e reconhecer que se Ele me coloca, é para fazer, é para realizar, é para manifestar, é para ir além, é para mostrar a glória de Deus, é para mostrar que eu sei quem é o Deus da minha vida, é para mostrar a importância. Porque muitas vezes eu vejo gente falar assim, meu filho não valoriza, e aí quando a gente olha para o pai e para a mãe, são os primeiros a colocar em segundo plano as coisas de Deus, são os primeiros a faltar, às vezes numa Santa Ceia, às vezes num culto de domingo, por qualquer motivo, pode ser passeio, pode ser outra reunião, mas eles faltam. Não, eu fui fazer outra coisa porque, sabe, amado, nós somos aqueles que ensinamos nossos filhos.
Você tem às vezes discípulos, você tem pessoas que você vai gerar. Talvez você diga, não, é porque minha esposa não é convertida, eu vou mostrar para ela o caminho, depois você mostra o caminho errado. Então eu preciso ter essa convicção: quem é o Senhor da minha vida? Por que que Ele me chamou? Aonde Ele me colocou? O que é que Ele está esperando de mim? Não o que eu quero fazer, o que me satisfaz. Nossa, eu me sinto tão realizado quando eu faço tal coisa, eu me sinto tão realizado quando eu faço tal coisa. Não, veja se você está fazendo a vontade de Deus, não a satisfação da carne, porque a carne perece e fica. Nós queremos ir pelo Espírito, queremos andar de uma forma diferente, né? Então, quando nós não temos conhecimento do amor, da palavra de Deus, da criação do Senhor, é quando nós temos dúvida. As pessoas não se apercebem que tudo que está na Bíblia não é para nos diminuir ou levar ao sofrimento, mas sim para nos direcionar a grandes realizações e vitórias. De repente a gente vê aqueles momentos que o Senhor chamava atenção, que punha o povo, que colocava Israel passando realmente nos estreitos. Não é porque Ele queria acabar com Israel, mas Ele queria dar a Israel a posição de direito, ou seja, como filho tem direito à herança. Para isso precisa estar dentro do cumprimento da palavra. É só isso. Entregar nossas primícias é um ato de estarmos correspondendo ao amor de Deus. Diga, correspondendo ao amor de Deus. Às vezes o pessoal fala assim, por que eu tenho que dar dinheiro? Deus não precisa do meu dinheiro. Ele criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou tudo. Para que Ele precisaria do nosso dinheiro? Mas Ele precisa da tua fidelidade, da tua lealdade. Se você não consegue colocar Deus à frente dessas coisas, é sinal que você não é leal nem fiel. Como é que eu vou colocar alguém dentro para morar na minha casa? Como é que eu vou chamar alguém para morar comigo para sempre, que é desleal e infiel? Puxa vida, posso. Você gostaria de ter um funcionário que é desleal, que é desonesto? Não, eu não gostaria. Você gostaria de repente ter um amigo que você não pode confiar nele? Não. Então como é que Deus vai levar você para morar com Ele, se você não consegue ser leal à palavra dEle, fiel à palavra dEle? Existem coisas que nós precisamos compreender para não se machucar. Deus criou a terra com todas as suas maravilhas e entregou na sua mão, entregou na mão do homem, do ser humano. Talvez você diga assim, mas eu não sou Adão. Mas você faz parte da geração de Adão, você veio para essa terra. Olha o que ele fala em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, não é uma coisa engraçada? Não tinha nada, a coisa estava totalmente deturpada. Ele fala aqui, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele pegou algo sem forma e conformou e traduziu em algo bom. E Ele não fez isso para satisfação, para Ele morar melhor, porque às vezes você vai na sua casa e gasta um dinheirão e reforma a sua casa, para que tenha mais um banheiro, para que tenha uma área de sol, para que tenha um portão maior para o ladrão não entrar, para você, é satisfação pessoal. Aqui Deus pegou tudo isso, mas não foi para a satisfação pessoal dele simplesmente, para Ele se dar melhor. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 4, fez Deus separação entre luz e trevas. 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 8, e chamou Deus a expansão céus. 9, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. 10, chamou Deus a porção seca terra, e ajuntamento das águas chamou mares. 11, disse Deus, produza a terra erva verde, árvore frutífera. 14, disse Deus, haja luminares da expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. 16, e fez Deus os 2 grandes luminares, para o dia e para a noite. 20, disse Deus,
produzam as águas abundantemente répteis, almas viventes, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 22, e Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, ou enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 24, disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, que dê em semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim o foi. Dá para você entender o que ele fez? Ele pegou nada, ou coisa nenhuma, uma terra sem forma e vazia, com trevas, e ele criou dentro dela toda uma estrutura. E toda a estrutura que ele criou, no último dia e no sétimo dia, ele vem e diz assim: façamos agora aquele que vai dominar, aquele que vai ser, vamos dizer assim, o dono dessa terra. Nós vamos dar a ele a condição. Então não pode ser uma pessoa qualquer. Para que tenha um amor desse tamanho, tem que ter algo mais. O ser humano, tanto homem como mulher, foram escolhidos para as primícias da criação de Deus. Ele não valorizou os animais. Ele não valorizou: ah, mas eu queria ser o gato, o cachorro. Meu irmão, o gato, o cachorro para Deus é só animal, enfeite da terra, não serve para nada, não vai para o céu. Mas você não, você é especial. Você não é qualquer coisa, você é especial. Eu sei que hoje a coisa está meio deturpada. O que é deturpado? Está meio perdida, estragada, atrapalhada. Como? Você viu quantos pet shops cresceram? E quantos milhões eles faturam? É uma coisa linda, é bacana, é bonito, é legal. Porém, olhar para as crianças morrendo de fome, o que você acha disso? O que eu faço? Eu cuido da criação de Deus, dos filhos de Deus, eu gasto com um dinheiro para ajudar nisso, ou eu gasto no meu gato, no meu cachorro, no meu coelho, no meu papagaio? Eu não sou contra animais, muito pelo contrário, eu amo os animais também. Só que nós vemos hoje uma disposição ou uma disponibilidade enorme para dar banho no cachorro, dar banho no gato. Mas quando uma criança está passando fome, ela vai continuar. Mas quando alguém precisa de um remédio, ele vai continuar sem remédio. Na minha época, o meu cachorro, o Banzé, ele comia do que eu dava para ele. Então muitas vezes a gente dava um pouco do que sobrava na mesa, até a gente mesmo às vezes dizia: não quero mais, mas na verdade era para dar para o Banzé. Sabia que ele gostava. Hoje há todo tipo de ração, dos mais baratos aos mais caros. Hoje a gente amarrava ele no cano da torneira lá no quintal, e a gente dava banho nele. Hoje tem que dar banho lá no pet. Não é assim? Eu não, volto a dizer, eu não sou contra animal, tá? Daqui a pouco eu ia falar assim: chama a Associação Protetora dos Animais. Não sou contra animal nenhum. Eu só acho que o ser humano, por não reconhecer quem é Deus, vai perdendo a sensibilidade, ao ponto de ver pessoas humanas sofrendo e não valorizar o sofrimento humano. E ver às vezes um problema com qualquer tipo de pet e achar que é um grande problema. Nós precisamos entender a manifestação de Deus. Nós precisamos colocar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E aí,
Um dia que uma pessoa fez uma pergunta muito séria: o senhor tem certeza que o cachorro não vai para o céu? E a gente explicou: o homem é corpo, alma e espírito, os animais não são. Disse Deus: haja, e eles houveram, aconteceram. O homem não. Soprou Deus e colocou nele o fôlego de vida. O Espírito Santo está no ser humano. Por isso há uma diferença. A pessoa foi embora da igreja. Se meu cachorro não vai para o céu, eu não preciso ir. Amém. Esse pensamento, essa cabeça, não é aquela que adora a Deus, é aquela que tem um parceiro chamado Deus. E Deus não é parceiro, é Senhor, é dono de tudo. Ele criou tudo, Ele é dono de tudo. Ah, mas eu trabalhei para ter meu dinheiro. A tua vida pertence a Ele. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Ser humano, homem e mulher, é primícia da criação. O Senhor não jogou, Ele fez. Ele pegou o barro e Ele gerou o homem e soprou sobre o homem. E quando disse que não era bom que o homem ficasse só, Ele pegou a costela dele, fez o homem para dormir, tirou a costela e gerou a mulher. Ou seja, olha que disponibilidade ou disponibilização diferente, que comportamento totalmente diferente para com o homem e com a mulher, né? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, sobre tudo que se move sobre a terra. Domine. Deus não olhou para você de qualquer maneira, mas Ele olhou para o homem e deu a ele não apenas a condição de ser um fruto, não apenas de ser alguma coisa, mas Ele deu o domínio sobre a terra. Que valor tem isso para você, irmão? Quando você fala de Deus, que valor tem esse Deus para você? Que um dia Ele poderia ter deixado que a gente fosse que nem os animais, e talvez a gente não tivesse 10% dos problemas que temos, mas Ele deixou o homem com a sabedoria, com a inteligência, e o homem começou a gerar o que ele achava certo, e muitas coisas saíram fora do controle. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que o amor de Deus é soberanamente, surpreendentemente maior que o nosso, que Ele tem um carinho por você, que talvez a gente nem imagine o quantas mil vezes é maior do que o nosso para com Ele. Por isso, quando nós falamos de primícias, nós falamos, antes de mais nada, nós somos as primícias do Senhor. Antes de mais nada, Ele valorizou você de uma forma especial. Ele valorizou você porque Ele criou a terra para que você pudesse morar nela de uma forma diferenciada. Ele deu a você a água salgada, a água doce. Por que Ele não deixou só a água salgada? Porque o seu organismo não teria capacidade de viver ou conviver só com a água salgada. E aí você começa a ver como ele é cuidadoso, que Ele fala da árvore, mas Ele fala assim, que gere sementes. E você que já passou pelo interior, ou até mesmo olhando às vezes nas casas, em cima do telhado, você já viu que muitas vezes começa a formar matinho em cima do telhado? Quem plantou aquela semente lá? Quem foi? A semente está na árvore, o vento bate, e ela acaba voando, cai em cima do telhado, fica posicionado, vem a umidade e ela gera. E nós nem fizemos nada, e ela está lá. Se de repente deixasse, sem estragar a natureza, deixasse ela sozinha, nós íamos ter muita vegetação e muitas árvores, porque Deus criou a árvore com a semente para ela frutificar por conta própria. O nosso problema é que nós, seres humanos, atrapalhamos até aquilo que Deus criou para nos abençoar. Nós atrapalhamos, nós cimentamos tudo, nós cortamos as árvores onde nós achamos que não tem que ter, nós colocamos a mais pela beleza do que pela qualidade de vida. Eu posso plantar uma árvore frutífera ou uma árvore só de florzinha. A maior parte das pessoas prefere aquela que dá florzinha, e aí ela deixa de dar alimento,
Então muitas coisas Deus criou com a facilidade de nos dar. O pedido de Deus era que o homem honrasse a Ele, colocando Deus sempre em cima de todos os seus desejos. Está aí em Gênesis 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Deus só queria que o homem honrasse Ele, só isso. Ele falou que ele podia comer de todas as árvores, e Ele separou duas que Ele não poderia mexer, só duas. Ele estava deixando ali uma condição de cumplicidade para que o homem continuasse sempre vivendo na intimidade com Deus. Era só obedecer, só aquilo, esquece aquilo lá, deixa aquilo para lá. Ah, mas foi a serpente que veio lá. É verdade, irmão, a serpente veio mesmo, mas eu tinha que escolher, obedecer a serpente ou obedecer a Deus. Quem eles escolheram obedecer? Não é isso que o homem tem feito hoje? Se ele tiver dinheiro, de repente, para honrar a Deus, ou se ele tiver dinheiro para satisfazer a sua carne, qual dos dois ele faz? A carne. Se ele tiver que vir e cumprir aí uma determinação de Deus, alguma coisa que Deus deixou, como eu falei ontem, sintomaticamente aí, né? A Santa Ceia. Ele vai vir para cá e se esforçar, ou ele vai inventar outra coisa? Vai inventar outra coisa. É natural. A gente culpa a serpente por isso, culpa o mundo por isso, mas na verdade é um sintoma que está dentro do homem e precisa ser tratado. Tratado. Porque nós queremos ser íntimos de Deus? Sim ou não? E como é que eu vou ser íntimo de alguém? Ó, eu quero ser íntimo do meu colega aqui, mas eu não posso ser fiel a você, amigo. Você vai falar: cara, não sei não. Ou empresta a chave do seu carro? Você vai falar: não sei, acho que não dá para emprestar não. Quantas vezes você já viu isso? Você viu alguém emprestar a chave do carro para aquela pessoa, e aquela pessoa emprestou para um terceiro, e aí alguém ralou o carro. Falou: pô, mas não foi para você que emprestei? Mas meu cunhado precisava. Infidelidade, falta de lealdade. Deus está dando na mão da gente algumas coisas para a gente cumprir, e é nessa lealdade, nessa fidelidade que Ele vai responder muita coisa na sua vida, que Ele vai abençoar a sua casa, que Ele vai colocar manifestação de dons, que Ele vai colocar manifestação de poder. Quando? Quando eu puder ser aquilo que Ele acredita, preparou para que eu seja. O homem é retirado do Éden para agora viver com a dificuldade da terra, por causa do quê? Da desobediência. Fala: desobediência tira o homem de perto de Deus. Mas eu não desobedeci a Deus. Amado, nem pode, você não vai conseguir falar com Deus. Deus, deixa eu subir aí, eu vou de elevador rapidinho, a gente bate um papo, já acerta tudo. Eu queria saber, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço? Para que Deus levantou Jetro para falar com Moisés? Quando Moisés atendia as pessoas, o que Deus fez? Tocou no coração de Jetro. Jetro, vai lá e fala com Moisés, dá um toque para ele, diz para ele que o pessoal está todo esperando ele para ouvi-lo, para ser orientado. E esse tempo muita gente, vai acabar com ele, mas também é muita gente que fica sem orientação. Então coloque líderes de 100, líderes de 10, líderes de 500, separa grupos aí, e cada um vai ficar responsável. Quando for coisas mais simples, os pequenos líderes vão cuidar. Quando for coisas maiores, os grandes líderes vão cuidar. O que ele estava querendo fazer naquela hora? Atender, alcançar, fazer com que as coisas fossem realizadas, que na dúvida sua, você pudesse perguntar e acertar e não errar, porque a partir do momento que você está debaixo de uma liderança, e ele te orienta, se você errar pela orientação dele, o jugo recai sobre ele e não sobre você. Vê que coisa linda? Está lá Ezequiel, e vindo a espada, e você não avisar, né, o atalaia, você não avisar, o sangue daquela pessoa recairá sobre você, mas você avisando e ele indo, o sangue dele recairá sobre ele mesmo. Olha como Deus é perfeito naquilo que Ele deixa como cuidado e orientação, e não precisa ter medo.
tudo aquilo que for errado e for orientado por um líder que Deus colocou para cuidar de você, recai sobre aquele líder se ele for omisso. Mas se ele falar e você for omisso, recai sobre você mesmo. A vontade de Deus é abençoar você, é abençoar a sua casa, é prosperar a sua conta bancária, é abençoar o seu celeiro, é abençoar a tua empresa, é abençoar a tua família, é abençoar os teus filhos. Mas tudo isso está ligado como uma teia de aranha, sabe? Tudo ligado. Quando uma coisa balança, balança toda a estrutura. Alguém já reparou na teia de aranha? Que a gente bate numa ponta e ela balança inteirinha. Eu fiquei brincando uma vez, eu fui numa chácara, uma chácara que está muito tempo fechada, e a gente viu algumas aranhas grandes, e a gente falava assim, como será que ela reage? Aí a gente pegava lá um galinho e jogava num lugar, ela saía de uma ponta a outra tão rápido, e aí uma pessoa entendida estava lá e ele falou assim, ela tem uma sensibilidade na teia, quando mexe em qualquer área, ela corre exatamente para o lugar, ela não corre para outro lugar. Você tem uma teia lá que tem às vezes 2 metros por 2 metros, se você bater aqui no canto, ela não fica perdida, para onde eu vou, ela consegue sair do lugar que ela está e ir diretamente ao lugar onde você jogou aquele galinho, aquela situação, onde a mosquinha pousou lá e foi presa. Há uma razão, e nós achamos que a nossa vida é totalmente solta, que a gente pode fazer uma coisa errada aqui, uma coisa errada lá, e isso não tem nenhuma ligação. E aí que nós nos enganamos e perdemos a referência daquilo que Deus quer nos dar, daquilo que Deus quer colocar. Por isso, não dá para ser meio crente, não dá para ser mais ou menos crente, não dá para, não, eu sou o cara, eu prego que nem ninguém, não, eu sou o cara, eu sou o maior ofertante, não, eu sou o cara, eu sou aquele que conhece Bíblia de cabo a rabo, não, uma coisa está ligada na outra, e se você fizer uma parte e não fizer a outra, alguma coisa vai faltar. Eu tenho que estar pronto para fazer o que é certo, tudo o que é certo, amém? O homem é retirado do Éden e agora vai viver com dificuldade na terra, mas o Senhor faz questão de lembrar seu povo dos princípios que deveriam regê-lo, e que esses princípios trariam renovos ao povo, com referência à sua aliança com Deus, e faria com que a prosperidade sempre estivesse na sua vida. Deus fala assim, olha, Moisés, você vai precisar ensinar eles como eles devem agir, como eles devem viver, e está lá em Levíticos, né? Numa das passagens que fala de uma parte, eu estou falando aqui hoje sobre primícias, por isso que eu estou me atendo a primícias, mas se nós formos falar, dá para falar de muitas coisas, muitos comportamentos, por isso que eu falei para você, que a nossa vida é que nem uma teia de aranha, que tem vários fatores totalmente interligados, tem o jejum, a oração, tem a santidade, tem, né, o comportamento de ensinar, o ser discípulo, o discipular, o fazer discípulos, aquela coisa toda tem, mas hoje nós estamos aqui falando sobre primícias. Então está aqui, versículo 9 do capítulo 23 de Levíticos, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de rim, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Se nós olhássemos para aqui agora, a gente ia entender que ele está falando aqui sobre o comportamento. Toda vez que você colher, naquela época, o salário, o recebimento, era feito através do quê? De trabalhos. Aqui no caso, ele fala da colheita. E ele fala assim, toda vez você vai trazer o primeiro molho, a primeira parte lá, vai levar ao sacerdote, ele vai apresentar a Deus, vai cumprir essa orientação, e quando ele faz isso, a bênção virá sobre a tua vida financeira. Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala assim,
você não vai comer nenhuma outra coisa. Ele fala de outras ofertas que tem que dar, mas você não vai comer nenhuma outra coisa até que você tenha feito isso, né? Ele fala aí, ó, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Ou seja, prioridade, colocar Deus sobre todas as coisas. Estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre. É um estatuto para sempre. Então não é aquilo que tem prazo de validade. Não, isso aqui vale para esse ano que vem mudou, vale para o Velho Testamento, não vale para o Novo. Ele fala estatuto perpétuo. Se ele falasse que era só um estatuto, amém, mas ele fala perpétuo, por vossas gerações, em todas as vossas habitações. O que são habitações? Casas. Aí falaram casas. Então ele fala que é um estatuto perpétuo, que você tem que fazer isso como prioridade, e que tem que estar fazendo isso todas as casas. Ou seja, todos nós temos que fazer a mesma coisa. Não é escolha, é Bíblia. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Isso precisa ficar na nossa vida. Deus fez com que Moisés deixasse registrada essa orientação, para que seu povo pudesse sempre gozar da prosperidade em toda a sua vida. Ele não criou isso simplesmente por criar. Cada passagem na Bíblia você vai encontrar uma razão, e ele queria fazer com que aquele povo tivesse uma colheita abundante, que eles já plantaram, já regaram, já cresceu, agora vai colher, e a colheita deveria ser uma colheita de prosperidade. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que Deus quer cuidar, para que a gente não perca aquilo que recebemos pelo caminho. Você lembra, a Bíblia fala dos medianitas, que eles iam lá em Gideão, e toda vez que eles plantavam, quando eles iam colher, o que eles faziam? Roubavam a colheita. E até Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar era lugar de malhar trigo? Não. Por quê? O lagar era onde você pisava as uvas para tirar o suco da uva. Mas ele estava fazendo o quê? Se escondendo. Por quê? Porque o ladrão viria roubar. E Deus achou graça nele e coloca ele como libertador para mudar aquela situação. Quando nós entendemos isso, Deus nos dá essas estratégias para que nós não tenhamos que ser roubados depois que já produzimos, depois que já levantamos, depois que estamos estabelecendo. É hora da nossa colheita e o inimigo quer roubar e muitas vezes consegue. E essa escolha é sua, ficar debaixo da proteção de Deus ou não. Quem escolhe ficar debaixo da proteção de Deus? Siga a palavra de Deus. Se você escolhe ficar debaixo da proteção de Deus, siga a palavra de Deus. É o que te garante o cuidado dele. É por isso que eles levavam até o sacerdote. Não é porque não tivesse lugar melhor para colocar, não tivesse outra maneira de fazer, mas o Senhor queria não só alimentar lá o sacerdote, mas queria além de alimentar o sacerdote, que houvesse o quê? A oração, confirmando a manifestação da bênção de Deus. Ele queria a confirmação, e é isso que nós precisamos entender. Aqui em Êxodo 13, 12 fala assim: separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor, porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Todos os primogênitos pertenciam ao Senhor. Tem aí essa palavra como algo especial para a nossa vida. E o Senhor fez aí uma demonstração de resgate dos primogênitos no Egito. Você lembra disso? A última praga qual foi? A morte do Egito. Do povo dele não, mas do Egito sim. Ele mandou eles pegarem, matarem os animais, pegarem lá o sangue, espergirem nas portas, nos ombrais, e ali se deu a Páscoa, ou o Pessá, que diz o quê? A morte vinha, mas o Pessá quer dizer pular adiante, ir além. A morte chegava, deparava com o sangue e pulava por sobre aquela casa, não tocava naquela casa. Por quê? Porque era a marca que o Senhor tinha deixado, sangue igual à vida, e ele deixava essa determinação. Quando nós cumprimos a palavra de Deus,
nós entendemos que a primogenitura o Senhor nos dá, mas também a honra de nós darmos as primícias é de cada um de nós. Nós reconhecermos isso, que precisamos mostrar a Deus, né? Assim como o homem era as primícias da criação de Deus, Deus queria que o homem acompanhasse a mesma orientação. Confirmou isto quando tirou o seu povo das mãos do Egito, mostrando que todos os primogênitos, tanto da criação dos animais, como também dos seres humanos, pertenciam a Deus, pois foi Deus quem os resgatou. Quem resgatou aquele povo do Egito? Quem abriu o mar? Você entende? Quem fechou o mar em cima dos egípcios? Então, se Deus resgatou, Ele pagou o preço, e se Ele pagou o preço, agora é dele, pertence a Ele, está na mão dele, e por isso Ele ensina esses caminhos através de Moisés. Por isso Ele fala para você, você precisa ter a consciência de ser espiritual, de seguir a palavra de Deus, e de honrar a Deus, e manter a sua vida na mão dele. Por isso nós continuamos a seguir essa orientação, sabendo que o Senhor Deus merece as primícias de todas as nossas rendas. Ele merece, porque afinal de contas eu não era para estar aqui, nem você. Nós não éramos para ter vida, e Ele nos deu vida e vida em abundância. Então, Ele merece, porque quando olhamos para Jesus, e lembramos que Jesus foi para aquela cruz, levando nossos pecados sobre si, e trazendo restauração para a vida de cada um de nós. Então nós sabemos que a primeira Páscoa aconteceu na libertação do povo lá no Egito, mas a segunda libertação aconteceu com a entrega de Jesus naquela cruz. Ou seja, se nós ainda quisermos olhar lá no Velho Testamento, e dizer que aquela primogenitura, aquela entrega de primícia, é uma coisa desatualizada, eu vou dizer para você, então olhe para Jesus, porque Ele pagou o preço da sua vida, porque o salário do pecado é o quê? Qual é o dom gratuito de Deus? Então esse dom veio através do sangue de Jesus, derramado naquela cruz. Novamente o que aconteceu? Alguém pagou o preço da sua vida. Sujou, né, irmão? Ou a gente deve ou a gente deve, não vai escapar de dever. Você é devedor a Deus, eu sou devedor a Deus, nós somos devedores a Deus, eles são devedores a Deus. O verbo todo você pode conjugar devedor a Deus, não tem como. Se a gente vê aquele pessoal, não, isso aí é coisa do Velho Testamento, então vai para Jesus no Novo Testamento, e continua devendo, e a sua vida continua pertencendo a Ele, e você continua tendo que honrá-lo, e mostrar a Ele, que Ele é o primeiro na sua vida, acreditar naquilo que Ele falou, que era o que? Perpétuo, perpétuo. Ele coloca isso para a gente não errar. Se no Velho Testamento vimos e entendemos que o homem devia para Deus a primogenitura, e fazia isso através das entregas das primícias, então no Novo Testamento temos a mesma confirmação, que Jesus nos resgatou, estabelecendo novamente a primogenitura. Novamente, nós fomos resgatados por Ele, e que correspondemos a este tão grande amor através da entrega das nossas primícias e da nossa vida. A nossa vida. Eu falei aquela hora que todas as pessoas que nasciam, os pais faziam o quê? Iam lá e davam uma oferta. Eles davam um animal. Seu filho nascia, não era só você ir lá na maternidade e tirar fotografia, e pagar o fotógrafo, e pagar a lembrancinha da porta, e pagar a roupinha para sair, e pagar, não. Para eles o principal era ir lá e dar a oferta, um sacrifício pela vida do seu filho que nasceu, principalmente primogênito. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber quantas vezes nós somos ingratos, quantas vezes nós vemos crianças que nascem com várias dificuldades, e nós oramos, Deus, não deixando assim, não deixando assim, não deixando assim, que nasce com muita saúde, nasce bom, papapá, depois que nasce a gente nem trata o filho direito, a gente nem ensina ele a honrar a Deus, a gente nem pega ele pela mão e começa a trazer ele para a igreja e falar para ele, aqui é a casa do Senhor, aqui é o lugar onde se ministra a bênção, aqui foi onde o papai e a mamãe oraram para que você nascesse com saúde, para que você crescesse com saúde. Ontem, quando eu estava aqui batizando o Esdras, a lembrança do evangelista Tabajara, de quando
O apóstolo começou, quando fez o casamento, quando de repente ele foi levantado diácono, quando ele foi levantado evangelista, quando o filho dele nasceu e nós apresentamos o filho dele, e agora o batismo. É bom ou não é? É bom pra caramba, irmão. Você saber que seu filho está saudável, debaixo da graça de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus, crescendo de uma forma especial. E eu pergunto para você, será que não deveria ser esse o comportamento de todos nós, desde que a criança está no ventre da mãe, nós já consagrarmos aquele ventre? Senhor, nós abençoamos esse ventre agora e consagramos essa criança, porque já há uma criança, para que ela receba essa manifestação e cresça debaixo desse poder, guardada, para que nenhum mal venha sobre ela. Senhor, nós declaramos, será uma escolhida tua, será honrada pela tua presença, terá o teu poder. Mas nós nos preocupamos com tantas coisas. Qual é o sexo da criança? E o que vai colocar na lembrancinha? E quem não sei o que lá? E de repente perdemos o time. O que é o time? É aquele momento exato de honrar a Deus e mostrar para Ele que Ele é o primeiro. O primeiro não é o berço, o primeiro não é a roupinha de sair, o primeiro não é o enfeitezinho, o primeiro é Deus. Se for homem, se for mulher, que venha para a glória de Deus, que venha com saúde plena, que venha para fazer coisas grandes. Nós precisamos entender esse mistério. O Senhor era e sempre será o merecedor dos nossos sacrifícios, das nossas primícias também. Precisamos estar prontos para isso, preparados para isso. Então honra ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo com as tuas primícias. Mostra para Ele o quanto Ele é importante. Mostra para Ele o quanto vale, o quanto a gente tem isso como, vamos dizer assim, parte primordial para a nossa vida. Que quando eu vou casar, eu quero ter a presença de Deus, porque eu quero que Ele entre no casamento e gere filhos abençoados, e gere paz no meu lar, gere qualidade de vida espiritual, e gere netos abençoados, bisnetos abençoados, e toda a tua posteridade seja mantida pela graça do Senhor. Nunca te falte nada, mas haja abundância, realização. Nós precisamos ter isso no coração, não depois que a casa caiu, antes, para quando chegar os momentos certos. Apóstolo, então ninguém vai morrer se estiver assim? Vai. Ninguém vai passar dificuldade? Vai. Mas nós sabemos aonde essa pessoa vai. Ela vai para o céu, ela vai para a presença de Deus. Nós sabemos que o Senhor vai nos dar graça para vencer, vai nos dar graça para passar por sobre toda a dificuldade. Provérbios 3:9, para encerrar, ele fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Repete comigo: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus agares. Ele quer dizer assim: o teu comportamento fará a diferença. Diga: o meu comportamento pode mudar todas as coisas. É isso que precisa entrar no nosso coração. Deus quer nos dar o melhor, mas nós precisamos saber o que eu tenho que fazer para receber esse melhor de Deus, para alcançar essa bênção de Deus. É tão simples que se torna complicado. É tão simples que se torna complicado, porque muitas vezes a gente gasta o que não deve gastar, faz algumas coisas, né, assim, além dos nossos limites, e às vezes o pessoal fala assim: mas eu não esperava que fosse acontecer isso, tal. Pode acontecer, irmão, existem sim coisas inesperadas, é verdade. Mas outro dia eu estava vendo um desses coaches que fala financeiramente, e ele falou que 85% das dívidas são adquiridas porque as pessoas não fazem conta, não avaliam. E a Bíblia não ensina isso? Antes de construir, a pessoa faz o quê? As contas. Está na Bíblia isso. E nós muitas vezes não fazemos isso. E quando vem alguma dificuldade, qual é a primeira conta que a gente corta? A oferta, dízimo, primícia.
São as primeiras coisas que a gente corta. Deveria ser a última. Mas por quê? Porque é aí que eu preciso da ajuda de Deus. Aí que eu preciso da manifestação de Deus. Aí que eu preciso que Deus entre em ação para me ajudar a resolver a dificuldade que eu entrei. Amém? Você reconhece Deus como o Senhor da sua vida? Você reconhece que as primícias são importantes na sua vida? Porque se você não reconhece, lê a Bíblia. E você vai entender essas coisas tão claras, mas que as pessoas às vezes fazem questão de não olhar. Você vai reconhecer porque é que de repente esse povo judeu até hoje continua fazendo isso. Quando veio aí aquela situação, né, do Hitler, toda aquela situação que aconteceu, que você sabe, eles tinham 6 milhões de habitantes, conseguiram matar mais de 3 milhões, né? E hoje, eles estão trazendo as pessoas de volta de vários lugares do mundo, para completar novamente, e eles ajudam as pessoas que são judias, a voltar para lá, e é engraçado, não falta comida para ninguém, não falta casa para ninguém. Aqui no Brasil, toda hora eles falam assim, a falta de moradia é de 2 milhões, daquela lá, a falta, invadiram, lá você não vê ninguém invadir nada, e não falta moradia para ninguém, e não falta comida para ninguém, e eles colocaram, já estão com mais de 6 milhões e 300 mil habitantes. O que aconteceu, irmão? Em poucos anos cresceu 3 milhões de habitantes, quer dizer, o dobro do que eles tinham, e você vai lá, e todas as casas que foram construídas têm energia solar. O que acontece? Onde Deus está, a prosperidade se estabelece. Se você entender isso, a tua casa vai ser o local da manifestação e da prosperidade de Deus. Os teus filhos serão os herdeiros da glória de Deus, serão aqueles que vão ouvir e aprender exatamente o que a palavra de Deus diz para você. Amém? Então, fica de pé, creia no poder de Deus, creia na manifestação do Senhor, creia na realização de Deus, que o que Ele tem para você é além. Honrar a Deus